Racismo e outras formas de divisão. Olá, eu sou o Rui do canal Olympics Magic e hoje trago mais um assunto que está em ebulição, este próprio em ebulição completa. A gente se manifesta, ação social, sociais, juntamente com a pandemia, são os dois assuntos que têm dominado a atualidade, apesar de que é possível que seja uma distração do que realmente está em causa. Este assunto do racismo é claro que é sensível. Eu apesar de não acreditar muito nele, eu acredito mais numa assim como a xenofobia, a homofobia, são conceitos que foram ao longo dos tempos criados para dividirmos. É sensível, até por vezes, honestamente, eu sinto um bocadinho retraído a falar do assunto, porque a gente pode dizer ou dizer uma expressão que possa ser mal interpretada. É mais esclarecer que não existe no vocabulário essas três expressões ou palavras, porque acho que há gente boa e gente má no branco e no preto, no amarelo, e como tal a questão é mais decadência intelectual, mais podridão mental, propriamente a questão de este tipo de fediveres, se assim se pode chamar. É facto que para o entendimento geral, eu vou falar na palavra racismo, porque realmente a palavra racismo tem este conceito. Todos. Racismo é discriminação social baseada no conceito que existe a diferença de raças humanas, que é uma superior à outra. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços de comportamento humano. Mas também está aqui o significado da xenofobia, significa aversão a pessoas e coisas estrangeiras. A xenofobia pode ser caracterizada como uma forma de preconceito ou como uma doença ou um transtorno psiquiátrico. Eu vou mais neste sentido. Inferioridade, sentir-se inferior, e então, porque na verdade, se a gente se vir bem, há muitos pretos ou negros, eu não sei bem como é que é de exprimir, não me levem a mal, não é qualquer tipo depreciativo, é porque as cores são como são, não há como fugir a isso. E se bem sabe, tanto atores como desportistas, como gente em vários campos, são pessoas tão ou mais capazes que nós. No lado atlético, atenção, acho que são mais que nós, por exemplo. Pensando bem, se pensamos bem, se os asiáticos são, em termos intelectuais de ciência informática, são gênios, os africanos, em termos de composição física, desportivo, também são fantásticos. Os únicos que deviam ser aqui mais inferiores até devemos ser nós, porque não, em certos campos estamos longe de atingir os níveis deles. Bom, mas não é por aí que quero ir. Então, vou voltar aqui a esta página, porque eu também queria falar sobre esta fotografia. E então este assunto, mais uma vez, eu creio que é uma forma de divisão, ou seja, nada de novo. Os romanos, há centenas de anos atrás, utilizaram este método, que é dividir para conquistar. Portanto, eles dividindo os peões, ficam mais fracos. Quanto mais formos, mais fortes somos. E neste sentido fazem uma manipulação, lavagem cerebral a uma boa parte destas pessoas. Nem é preciso fazer a limitação que foi dada em termos educacional, emocional, foi tão restringida que agora é fácil manusear estas multidões. Portanto, até vou falar sobre esta fotografia porque é interessante. O xadrez é uma modalidade, até uma modalidade esportiva, creio. Seja como for, um hobby, na pior das hipóteses, um hobby, que num tabuleiro preto e branco junta peças pretas e brancas. A gente
É um jogo para gente inteligente. Como tal, não estou a ver estes jogos sem brancos e pretos, e se fosse tudo cinzento, como estão estes, ou de vidro, o que é isto, ninguém se ia entender ao meio do jogo, porque depois as peças são todas iguais, como é que poderia-se fazer o jogo? Não se podia. Portanto, esta imagem, nesse sentido, passa-se informação, mas passa mais. Passa, por exemplo, como está dividida, como está dividida também, como no jogo, a nossa sociedade, ou seja, isto é, governadores de um lado, governados do outro, classe superior de um lado, classe inferior do outro, até vê-se pelos movimentos que eles têm direito aquelas peças e as peças que os peões têm, e nesse sentido também dá para fazer aqui uma boa caracterização. A última coisa que me chama a atenção é que, se fosse assim desta forma, não digo que a luta fosse igual, mas provavelmente, sendo os governadores sempre muito menos os governados em massas, como vocês veem, se estivéssemos todos juntos, éramos imbatíveis. A questão é que não estamos, porque eles utilizam eles utilizam o conhecimento, utilizam a capacidade, o intelecto para fazer estes jogos de bastidores, e então uma boa parte daqueles peões, na verdade, estão da parte de lá. Foram aliciados e então fazem parte dali. Eles pensam que estão a ser protegidos e eventualmente por enquanto estão, mas outras gerações vão de vir e provavelmente os que vão à parte de lá vão se arrepender pelo karma ou pelo destino que deixaram às gerações seguintes. Seja como for, sem fugir muito ao tema, então, isto tudo para dizer que há 2 semanas, sim, 2 semanas, mais ou menos, este senhor, o senhor George Floyd, com 46 anos, paz à sua alma, foi violentamente atacado por um polícia. Atacado ou manuseado, vamos pôr desta forma, manuseado, porque não foi atacado, porque a polícia só respondeu a uma chamada. A história toda a gente sabe, ou os contornos, e então eu gostaria de pôr o seguinte. Aqui, por exemplo, nesta página, diz o seguinte: a corporação alegou ainda, isto é uma página de um site brasileiro, a corporação alegou ainda que a polícia respondia a uma chamada que acusava um homem de tentar usar cartões falsos em uma loja de conveniência. Floyd, que estava dentro de um veículo, foi considerado como suspeito por 2 polícias, que afirmam que ele parecia estar intoxicado. Parecia, e aparentemente os resultados da autópsia provam que sim. Segundo a versão da polícia, foi ordenado ao homem que o homem saísse do veículo, mas houve resistência. Os 4 polícias envolvidos na prisão foram demitidos e a morte é investigada pela FBI. Portanto, aqui aparentemente ele foi vítima, a polícia agiu em excesso, não posso saudar ou deixar impune a atuação da forma violenta como o polícia agiu, porém a polícia foi chamada lá para resolver uma situação, aquilo descambou e na verdade teve contornos bastante desinteressantes. A polícia não ficou bem na fotografia. O problema é que temos que sempre pensar que, no meu ponto de vista, temos bons professores, maus professores, bons doutores, maus doutores. Há pouco tempo houve um que foi desclassificado à ordem dos médicos. Temos bons engenheiros, maus engenheiros. Temos bons polícias, maus polícias. Generalizar não é correto e é a forma mais simples de conflituar. Nesta página aqui diz,
na sexta-feira. É interessante, eu vou ler um bocado mais porque aqui fala em várias situações. Na sexta-feira, 29, depois de 4 dias de protesto, o polícia branco envolvido na morte de um cidadão negro na cidade americana de Minneapolis. Derek Chauvin foi acusado de homicídio culposo quando não há intenção de matar. Portanto, ele não foi diretamente o... Não foi ele que causou a morte, mas não o matou, causou a morte. É diferente. Já se vai ver porquê. Outros 3 polícias estão sob investigação. Portanto, depois diz aqui... a promotoria afirma que a autópsia preliminar concluiu que Floyd não morreu por asfixia ou estrangulamento, como as televisões portuguesas e muitas falam, mas que a ação policial contribuiu para a morte, já que Floyd era cardíaco e hipertenso. Esta é uma informação mais completa, mesmo que não ilibe o polícia, claro que não, ele passou todos os limites. Há fatores que contribuíram para que esta situação acontecesse. Nessa mesma noite, na noite de quinta-feira, manifestantes saquearam lojas e incendiaram delegacias, a delegacia onde os polícias trabalhavam, e foram pessoas detidas. Portanto, as manifestações espalharam-se por várias cidades americanas. Em Nova Iorque, centenas de pessoas protestaram contra o racismo e a violência policial. 2 problemas que os nova-iorquinos conhecem bem. Na rede social, o presidente Donald Trump chamou os manifestantes de Minneapolis de bandidos. Pá, aqui diz que a saquearam e incendiaram. Pá, não sei que palavra, se tem outra palavra para bandidos, pode haver outros sinónimos, mas eu acho que bandidos não está mal aplicado. Então, supostamente iam fazer uma manifestação no sentido de honrar a alma ou honrar alguém, e depois aproveitam-se da situação, da confusão, para roubar e para queimar. São bandidos. Mas o engraçado, e depois ele diz, quando os roubos começam, os tiros também. Portanto, o Twitter apagou esta mensagem do presidente, porque acha que enaltece a violência. Portanto, o Twitter acha que o presidente da República, o chefe máximo, se intimidar quem rouba e quem queima, está a incitar à violência. Então, o que é queimar e roubar? Bom, eu não sei se querem isto tudo ao contrário e se têm prazer que isto seja desta forma. Eu não tenho, honestamente não tenho. Fico triste. Eu não sou defensor nem de A, nem de B, nem de C. Trump, neste caso. Acho que não tem jeito na televisão como outros têm. Obama, pensem comigo, Obama, espetacular. Sócrates, olhem para ele, espetacular. Lula da Silva, vocês viram a popularidade no Brasil. Chávez, na Venezuela. Agora digam vocês a mim, sendo político, vocês não acham que o adjetivo que se pode melhor qualificar é ilusão? Para ser-se político tem que ser artista de ilusão. Artista de ilusão é fazer as pessoas acreditar. É manter as pessoas em ordem com ou sem mentira, mas criando sempre a ilusão de uma forma que as pessoas se mantenham ordeiras. Quando se vai entender e quando se vai perceber que depois desses governos em vários países, seja Brasil com Lula da Silva, Venezuela com Chávez, tudo socialistas, estou a falar tudo do mesmo, Barack Obama na América, porque agora está o Obama Gate, isto é outro caso também que interessa distrair com este tipo de manobras, porque o Obama está a ser investigado por muita corrupção e favorecimento a corporações. Temos o exemplo de Sócrates em Portugal, super popular. O Trump não, nem o Trump nem o Bolsonaro. Porquê? Porque eles não são políticos. É aí que está a questão. Se estes nomes que antes que eu mencionei realmente têm o perfil para políticos que criam a ilusão certa, estes dois que eu agora falei, Trump e Bolsonaro, não têm jeito para a televisão. Eles são mais industriais, são mais homens de businessman, homens de negócios, que propriamente políticos. O facto que é indesmentível é que o Donald Trump pôs a economia em fevereiro, quem segue os resultados, quem segue os mercados, não é que eu seja muito perito, mas vou seguindo e vou vendo comentários, e acho que são poucos os que podem negar isto. Em fevereiro a América estava com um dos melhores índices há décadas.
Ele conseguiu pôr o país great again, o que ele estava a prometer. Só que entretanto há estas manobras exteriores, de luta de poderes, luta de tronos, Game of Thrones, tá, estes jogos por trás para descredibilizarem. E então, como realmente o homem não tem muito jeito, nem para aparições na televisão, nem para os comentários que faz, continua a perder e continua a ser cada vez mais impopular. Mas o resultado dele é efetivo, acreditem. E no Brasil é mais ou menos dentro disso. Vocês bem viram, antes do Lula da Silva e outro que lá estava antes, a quantidade de corrupção, a Petrobras, ou Petroalves, ou como é que lhe chama, Petro não sei quê, os grandes casos de corrupção que estavam por trás. Portanto, nem sempre da forma que os políticos se apresentam são o que são. Eles são artistas da ilusão. Para dizer o seguinte, este homem, este caso também ajudou à situação, é que há duas situações importantes na América. Uma corre um caso, que é o Obamagate, que este Trump pôs, a administração pôs contra ele, por tudo corrupção e todo mau trabalho e da maneira que prejudicou o país em muitos negócios e em muitas situações. E a outra é que, caso não saibam, este ano são as eleições na América. A nova ordem mundial, eu vou falar disso em breve, a nova ordem mundial, aliás, o futuro está dependente, deveriam ser três, existe uma terceira possibilidade, mas eu acho que é impensável chegar a ela. As outras duas possibilidades são, uma é o comunismo, socialismo, que é a nova ordem mundial, e a outra é o nacionalismo, que é, estamos a ver mais ou menos como funciona com o Trump e com o Bolsonaro. Temos em Portugal o caso de André Ventura, que é parecido, depois estamos na Hungria, na Áustria também acho que era assim. Há países que têm uma direita bastante forte e cria ali alguns conflitos, mas a verdade é que, comparando ao que eles pretendem fazer, é um doce. Não apoio nenhuma nem outra, porque se for nestes termos, até nem que fosse tão mal quanto isso, os Estados Unidos estavam gradualmente a subir economicamente e infelizmente a economia foi posta na nossa vida como uma chave e como tal tem que ser tratada como uma chave, como importante. E se tratando como importante é fundamental, até sendo fundamental ele dá-vos um trabalho bom. Agora, se o querem destruir, porquê? Porque a nova ordem mundial pretende pôr isto tudo num só, assim como a Comunidade Europeia foi apanhar Portugal, Espanha, França, pim, apanhou país após país e construiu a Comunidade Europeia, uma igualdade supostamente maior. A verdade é que todas as decisões vêm da Comunidade Europeia, a gente aqui às vezes em Portugal sente, poxa, que isto não é justo e tal, porque não é adequado a medidas universais que não são adequadas a específicos países. Portanto, se a Comunidade Europeia não está a funcionar, e dá para ver em 40 anos, nem tanto, ao ponto que isto está a chegar, as desigualdades, as diferenças de... e mesmo até cultural há alguma diferença. Agora imaginem ainda maior, ou seja, uma globalização com a nova ordem mundial, dirigida por socialistas e comunistas, que vão utilizar câmaras, drones, robôs, toda essa tecnologia do lado deles para nos monitorizar, para nos diminuir e principalmente para tirar o comunismo pessoalmente não assenta na espiritualidade nem na religião. Não quer dizer que eu estou a tomar conta da religião, parte da religião, eu tomo conta, eu acredito no Criador, eu acredito no ser superior, eu acredito na espiritualidade. A religião é a junção de várias espiritualidades. Cada área tem a sua, muçulmanos, hindus, cristãos, e isso irá acabar. Se a nova ordem mundial se mantiver como parece que está a seguir, isto tudo vai acabar. Vamos ser todos iguais, mesma moeda, mesma religião, obrigados todos a ter o mesmo costume, sob uma monitorização implacável da nova tecnologia. Futuramente provavelmente não é necessário polícias, porque os drones fazem o policiamento, disparam, matam, ameaçam. Os drones são comandados com câmaras. Portanto, esse é o futuro, se pretendeis. Se pretendeis, esse é o futuro, e é por isso que estão a lutar. Porque
Estas manifestações que estão a fazer é claramente tomar um lado. E tomar o lado é tomar o lado, esse lado comunista, que criou este problema. Eu não vou muito entrar dentro do assunto, sabendo todos nós que provavelmente o surto começou na China, não quero dizer que todos os chineses o tenham feito. E se os chineses fizeram, foi ali uma dúzia que foi o governo. E se foi o governo que fez, a gente não vai pagar o povo todo chinês por causa dessa decisão. O que eu sei é que na Europa, principalmente, então criou-se um racismo tremendo contra os chineses. E isso ninguém fala, isso ninguém diz. Os chineses é um povo grande demais para ser, as pessoas, é gente a mais, é muita gente, para ser culpabilizada quando quem toma decisões é ali 10 ou 12 ou 20, ou que seja, aquela comissão comunista. Mas mesmo assim eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito mais, sabendo eu fiz o vídeo anterior em relação a isso, quem é que estava a patrocinar, quem estava a fazer o sponsorship desse laboratório, foram americanos, gente conceituada americana. Uma das situações no Obama Gate também é pedir explicações porque tantos bilhões de dinheiro para founding apoiar ou suportar esse laboratório, de onde a doença veio, que criou esta pandemia que partiu completamente a economia. Partiu completamente ao meio, tac, desgaçou. Para quê? Para se ficar dependente de governos e bancos. Somos mais dependentes hoje que éramos há 2 ou 3 meses atrás. Prontos, eu já estou aqui a divagar, eu ia aqui nesta situação e, portanto, há forças paralelas que influenciam o desenrolar. Esta questão do racismo, houve um caso, aliás, todos os anos na América há um caso, se repararem, se forem pesquisar, há sempre um caso importante, mas há mais, deve haver milhares. Só que eles taticamente pegam num aqui e acolá, dão aos influencers a voz da revolta, e eles juntam os milhares que os seguem e está as manifestações feitas. Só que o problema é que são manifestações absolutamente inimagináveis, impensáveis. Como é que se pode ir manifestar contra a violência policial e então vamos roubar lojas, saquear lojas, queimar tudo a eito? Pá, há uma incoerência tremenda. Esta gente que diz que vai para a rua lutar por os direitos, por um futuro livre, estão a fazer o contrário. Estão a fazer o contrário porque estão a ser manipulados por uma elite que pretende a agenda vai neste sentido. As pedras no sapato. Neste caso, 2 países grandíssimos. 3, porque a Índia não se tem falado muito, mas a Índia é uma pedra no sapato, a Índia. Os Estados Unidos, que é, como vocês sabem, em termos populacionais e em termos militares é fortíssimo. E depois tem o Brasil, que também tem em território e número de habitantes e de como é que eu ia dizer, poder económico também é muito importante. Portanto, estes são se estes 2 países forem alcançados, a nova ordem mundial é uma realidade. E aí, meus caros, é mais do mesmo, com esta tendência a piorar. Se pretendem que haja uma mudança, eu não digo que sejam a favor do nacionalismo, mas se calhar do mal ao menos. Do mal ao menos. Porquê? Porque cada país vai ter as suas fronteiras, cada país tem as suas qualidades. Olha, Portugal, temos o mar para turismo, mar para turismo, mar para pesca, temos cortiça, como ninguém, temos vinho, como ninguém, temos o turismo, já mencionei, e somos quase autossuficientes. Nós somos 10 milhões, somos quase, não somos, porque é preciso agora reestruturar tudo o que estes últimos 20 anos nos destruíram, principalmente nas zonas ribatejana e rona alentejana. Eram sítios de massiva produção, entretanto foi-lhes dada à comunidade europeia para outros países e claro, estamos muito atrás. Agora é preciso outro trabalho para recompor. Mas se cada país lutar pelo que tem, se cada país fechar as suas fronteiras de forma que possa negociar os seus bens com outros, é mais fácil de gerir um país. Não me venham dizer a mim que é mais fácil de gerir uma casa com 20 indivíduos ou uma casa com 3 indivíduos. Quando a mãe, pai e filho, quando são os 3, as tarefas mais fáceis de dividir, a agregação quase, a
É fácil haver um consenso quando há 20, quando há avó de 90 anos, pais de 40 ou de 60 anos, filhos de 19, outros de 13 e de 4 anos e mais uns primitos. Digam, essa mistura é fácil de gerir? Não. Só para dizer que é mais fácil gerir um país em separado que estar a gerir um todo, um conjunto de 100 e tal países. Tudo homogeneado, tudo igual, sem espaço de manobra. Portanto, estas são as duas soluções que se apresentam, politicamente. Eu creio que há uma outra, mas eu nem vou falar nela neste vídeo, não é bem esse assunto, mas em breve vou pôr. Para já, estes dois lados de espectros, viu-se que a democracia nos últimos 40 anos simplesmente não levou-nos este caminho. Não há valores, não há princípios, a conflitualidade, a agressividade, mata-se facilmente, está o caos. Prontos. Portanto, chegou-se à conclusão, ou então se chega à conclusão, que um lado tem que governar. A questão é que depois eu no próximo episódio, no próximo vídeo também vou pôr o discurso do JFK e o discurso do JFK e o outro é o pai do George Bush pai, há 40 anos a falar na nova ordem mundial. A ideia é bonita, o plano inicial até pode ser, mas agora percebemos que o maquiavelismo, o satanismo que está por trás, o ódio que está por trás para chegar a esse ponto da nova ordem mundial. Isto só para dizer que o tweet censurou um comentário de ameaça do presidente a bandidos. Na verdade são bandidos. Se andavam a roubar e a queimar, o que é que se pode? A destruir património mundial, património nacional, a destruírem restaurantes, a saquearem lojas de roupa do mais caro. Digam lá, são o quê? A gente ordeira? Pronto, e isto é só para ver como é que são as coisas manipuladas. Eu entretanto também pus aqui no Google, na procura, causa da morte de George Floyd. O que apareceu foi paragem cardíaca, logo a primeira informação que aparece, só pus causa da paragem cardíaca. Depois, vamos um bocadinho mais para baixo e temos aqui a televisão portuguesa, no seu melhor, TV 24 neste caso, autópsia de George Floyd confirma morte por asfixia. Bom, eu li mais que um artigo de jornais e televisões americano e o consensual, ou o que foi dito, ou o que foi feito, o que estava na nota de óbito é paragem cardíaca, porque ele era hipertenso e cardíaco. Portanto, esses fatores fizeram com que ele fosse levado à morte, mas não foi asfixia. É diferente ser asfixia ou uma doença. Agora, aqui esta situação também era importante, já agora, não sei se já passei, está aqui. Eu não sei se vocês sabem também, eu li, não sei quanto verídico é ou não, faz sentido, só por esse motivo. As várias políticas, várias polícias, de várias forças policiais de vários estados americanos, há 20, 30, 40 anos, tiveram formações de forma de imobilizar gente mais difícil e com um tamanho mais difícil de manusear. E segundo consta, a gente vê o Big Floyd, acho que era um tipo bastante alto, bastante avantajado, e provavelmente, como diz ali, ele reagiu. Não concordo com o que ele fez, que a polícia fez, e vai pagar por isso, pelos vistos já está nos tribunais para responder por isso. Mas a verdade é que, segundo alguns especialistas, esta tática já foi abolida, na verdade, em alguns estados, mas há outros estados que continuam a utilizá-la. E já houve inúmeros, milhares de vezes que foi utilizado esta forma de manuseamento, ou de manuseamento, e nunca houve vítimas. Se vocês repararem na fotografia, aproximam e veem onde é que está o joelho. O joelho está na parte lateral. Eu não quero dizer que isto está bem, não é isso que eu estou a dizer. É só para sustentar a situação da paragem cardíaca. De ele ficar nervoso, ficar agitado, hipertenso e morrer. Não foi por asfixia. Em Portugal insistem em passar a notícia que foi morto por asfixia. Não é verdade. A verdade é que ele morreu por
polícia foi o causador da morte, da forma violenta como o tratou, mas se repararem, o joelho está na parte lateral. A parte lateral a parte lateral provoca imobilização, provoca dor, mas não provoca morte. A morte foi um efeito colateral da atitude violenta que ele tomou. Para dizer o quê? Para dizer que há vários estados, há vários polícias, há várias forças policiais que utilizam esta forma de manuseamento, esta forma de sustentar indivíduos que as achem suspeitos. Nem todos os estados o usam, mas há muitos que sim, e pelos vistos já foi utilizado muitas vezes e não aconteceu nada. Nesta aconteceu e foi o suficiente para interromperem as quarentenas e virem todas para a rua. É assim, não faz sentido. Não faz sentido. Eu não tenho certezas de nada. A gente vê esta notícia, vê aquela notícia, e depois há coisas que nos fazem chegar a um ponto de discernir e que nos dá respostas. E esta é mais uma de que a comunicação social, com esta notícia dele ser asfixiado, manipula as mentes, as massas. Porque é assim, no dia seguinte, eu vou pôr em inglês, vou estar em inglês, vou pôr em português. Um jornal americano que acabou por publicar isto. Deixa eu ver se isto transmite, se isto está aqui. Capitão aposentado da polícia de Santo Luís, baleado e morto por saqueadores. Em Portugal não se falou, na Europa não viu uma única notícia relativa a isto. E isto foi falado num jornal pequeno regional. Para dizer o quê? Para dizer que a comunicação social deu mais importância ao George Floyd, com todo o respeito, paz à sua alma e tudo mais. Mas a polícia foi chamada para intervir. E se Deus. Aconteceu o que aconteceu. Com alguém que tem um cadastro desde 1997 quase invejável. Preso por drogas invadir uma casa, roubar uma pessoa, porte de cocaína, roubar casa, invadir propriedade privada, roubo, portes de drogas, assalto à mão armada, numa casa enquanto apontava uma arma na cara da vítima. Em 2019. Eles chegam lá, eles conhecem-se uns aos outros, os bandidos e os polícias. Chegam lá, desconfiam dele. Ele está com uma atitude atípica com álcool ou com drogas. Resiste, há o excesso, há a ação. Pronto, ok, again, muito, foi demais. Mas seja como for, aconteceu o que aconteceu. E vem tomar todo mundo, vem para a rua, fazer tumultos, a proteger destruir a vida de tantos, porque mais à frente vão ver a quantidade de pessoas que tinham restaurantes, tinham lojas, pequenos comerciantes que ficaram sem nada, queimaram tudo, roubaram tudo. Justifica, faz sentido no intelecto humano sair em defesa de uma pessoa duvidosa e destruir a vida de centenas e milhares de pessoas que ficaram sem os negócios deles em várias cidades. Não faz sentido, desculpem. Quem foi para as ruas foi porque foi com outras ideias, foi incentivado por outras razões que eu tenho vindo a explicar. Este senhor, 77 anos, reformado, defendeu o local onde morava por 38 anos, era capitão. Segundo o que eu li dele, era uma pessoa super amável, por acaso também é uma pessoa, como vocês veem, preta, e não é por isso que é menos, é um capitão. Portanto, mais uma razão, de qualquer forma, eles não deviam se sentir inferiores, mas estas manifestações, a meu ver, fazem com que os tornem mais insignificantes. Ou pôr o autocolante de inúteis. Não são. Esses há espertos e burros como no branco e no amarelo e no vermelho. Agora, o outro rapaz, George Floyd,
Fizeram o que fizeram por ele, em termos de notoriedade, e este homem que defendeu a justiça, que tentou pôr a calmia, que prendeu ladrões durante 38 anos, foi ignorado. Nenhuma televisão na Europa ou em Portugal falou dele, ou mesmo na América. Pá, eu acho que dá para perceber mais ou menos a manipulação de informação que rola. Só não vê quem não quer. Quem teima em proteger um sistema que o aprisiona. E se te sentes confortável agora, este sistema no futuro vai condicionar os teus filhos. É bom que pensem um bocadinho mais à frente, e se é isto que querem, pá, estão a conseguir, parabéns. Estes 2 vídeos que vou pôr a seguir são significativos. Um porque é um afro-americano, tem 2 minutos. Este vídeo rolou no Facebook. Ele em 2 minutos, ele explica mais ou menos a opinião dele. Eu compartilho e pá, vou deixar na descrição em baixo, quem quiser ver, veja. Depois temos este aqui, também é árabe, é líbio, creio eu, ou sírio ou líbio. Ele em 4 minutos resumiu bastante, muito bem aliás, o que se pretendia. Até dá para ver pelas visualizações. Este aqui é Facebook, é diferente. Eu deixo estes 2 vídeos em baixo, vocês deem uma vista de olhos e vejam quão razão eles têm. Então, como eu falei aqui atrás, então se o Trump é censurado por ameaçar bandidos, quem é que faz isto? Bom, eu vou-vos mostrar um deles. Vou mostrar o outro, mas vou mostrar um deles. Que é o Sr. George Soros. Não sei se alguma vez falaram nele. Ele cria, com meses de antecedência, crises mundiais, sabe os negócios que vão expandir e enriquece. Junto a ele tem um batalhão de corporações que protegem as ideias dele e que ganham milhões como ele. Ele é um dos que patrocina toda aquela facção que pretende crescer desta forma. Neste vídeo, o título é sugestivo: Donald Trump will fail and markets won't do well. O Donald Trump vai falhar e os mercados vão cair. Isto foi em 2017, foi o oposto. O homem com pouco jeito para a comunicação social e para a comunicação mostrou que é um empreendedor e conseguiu pôr a América com um índice de mercados que nunca tinha estado nas últimas décadas. Portanto, tem que se louvar. E este mesmo George Soros ataca Bolsonaro. Estão a ver o que eu estou a dizer? As 2 pedras no sapato desta pretensão de fazer uma nova ordem mundial, o Bolsonaro e o Trump são as pedras no sapato. Portanto, eles tentam incendiar a população contra eles, para eles perderem a popularidade, para não tomarem novamente o poder, porque se entrar lá, naqueles 2 países, se naqueles 2 países entrarem as pessoas deste círculo, é o fim. Portanto, etapa próxima, em 2020 vai ser as eleições na América. Se Trump perder e esse Joe Biden ganhar, que era o número 2, se não me engano, do Barack Obama, o que acontece é que o Barack Obama vai ficar impune de todos os crimes que cometeu, ele e outros, e a nova ordem mundial é uma realidade, é uma efetividade. Portanto, só mais uma das contrariedades, para terminar as contrariedades. Todos se lembram da tristeza que foi dos fogos na Austrália. Na mesma altura, uns meses antes, tinha havido fogos no Brasil. Os da Austrália, é verdade, foi 7 vezes ou 8 vezes mais a área ardida. A Austrália é mais pequena que o Brasil. Espero não estar a meter uma cabulada, mas a Austrália é mais pequena que o Brasil. Mas ardeu 7 vezes mais o que ardeu ali na Amazónia. Vocês viram o que fizeram, a comunicação social fez ao Bolsonaro? Culpou diretamente por os fogos que estavam a acontecer, culpou diretamente em nome próprio. Vocês sabem o que disseram na Austrália? Na Austrália disseram que é um conjunto de fatores foi fundamental para o que aconteceu. Eu acho que foi mais karma, porque
crucificaram o Bolsonaro, sendo ele o culpado dos fogos na Amazónia. Uns meses mais tarde, ou logo de seguida, foi a Austrália devastada. E nessa altura a argumentação foi diferente. Por isso, vocês veem aqui os dois pesos e das duas medidas da comunicação social. A comunicação social pertence a George Soros e outras corporações tais. Vocês da comunicação social estão a apoiar este movimento. Não se esqueçam disso. Se não sabem, investiguem. Vocês são jornalistas, comparem as notícias que vos chegam à mão, à redação, vão para casa, comparem com as outras possibilidades e vejam o que vocês vão fazer ao povo. Porque nada mais restringe o pensamento do humano que é a televisão e toda esta informação que nos pode comer a cabeça. É certo que para mim, eu não quero armar-me super-herói, mas acho que os meus níveis de discernimento estão acima do normal, comparado ao que eu vejo a esse tipo de atitudes. Acho que o meu estado de discernimento está melhor e, como tal, acho tão válido ou mais válido a minha visão sobre as coisas como outros idiotas que vão queimar casas e queimar comércio a pessoas honestas. Estes exemplos que dei, últimos, foram-vos para perceberem a diferença da atuação da comunicação social. Para não me alongar demais também, sabem o que é esta fotografia? Esta fotografia foi tirada este fim de semana em Bristol, nos Estados Unidos, no UK, Grã-Bretanha, em Bristol. Revolucionários botaram uma estátua de bronze abaixo deste Edward Colston. Há 300 anos atrás este homem morreu. É verdade que era um bandido de primeira, desculpem-me a expressão, é escumalha, era mais um maçónico que escravatizava pessoas e impunha escravidão mesmo nos brancos. Era brancos e pretos, mas ele negociava era pretos. Seja como for, foi há 300 anos. Tiveram coragem de pegar num boneco imóvel, mandá-lo ao rio, mas não se conseguem erguer ou não se conseguem lutar contra um sistema que os aprisiona. Onde é que está o senso? Onde é que está a intelectualidade? Onde é que está a capacidade de discernimento de perceber que, ok, figurativamente ou simbolicamente, não há escravatura, ok, tudo muito bem, mas esta escravatura, aquela old escravatura, aquela velha escravatura, que não é admissível, mas foram tempos, graças a Deus, ultrapassamos. Estamos noutro caminho. Se quiserem lutar, não é num boneco de bronze. Vocês têm um sistema que vos está a aprisionar e a escravatizar. Isto da pandemia, a maior parte das companhias, vocês dizem que estão a perder, mas não estão a ganhar, porque eles estão a tentar quase, pelo menos as grandes companhias, o lucro mantém-se com menos gente a pagar menos salários. Porque metade das pessoas foram para casa, portanto, quem está a trabalhar é um escravo porque está a fazer o trabalho de dois. E as companhias, é claro que em vez de pagarem 5.000 em ordenados, estão a pagar 2.500. E os que lá estão a trabalhar o dobro, estão a dar por eles e porque os colegas foram para casa. Portanto, se a escravidão foi imposta e viram-se contra um boneco. Esta não sei se ri, se chora. Não sei se ri, se chora. São estes os nossos académicos? São estes que nos vão gerir o nosso país? A nossa democracia? É esta gente que nos vai... E isto por acaso não é um chavão, pegar neste por acaso. Isto é comum. Este por acaso teve azar ou sorte de ter dado protagonismo, mas isto é o prato do dia. E dizer, se eu pusesse ali, polícia, queremos mais e melhores, o povo está contigo. Polícia, mais e melhores. Mas são recursos humanos com gente muito mais capaz, escolher as pessoas com o perfil certo, que façam a função que é necessário. Nós somos curtos de polícia, a gente precisa de mais polícia, mais e melhores. Polícia é bom, é polícia morto. É ridículo. São estas manifestações que saem em defesa de um cadastrado? Com todo o respeito, e não é por aí que eu quero ir. Mas um cadastrado
teve o poder de quebrar a pandemia em Portugal. As pessoas estão mais preocupadas com a possibilidade de chegar cá ao racismo que propriamente proteger os nossos velhinhos e as nossas crianças. Porque estes ajuntamentos de grandes dimensões, se existe vírus, foram levá-los para casa, correto? Então, mas não se pensa agora? Age-se sem pensar, mas somos animais ou somos pessoas? Olha, este por acaso é um exemplo. Ficou sem nada. Este senhor ficou sem nada porque tinha um negócio. Creio que era um restaurante. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Queimaram um restaurante. Então quer dizer, para ir em prol de uma pessoa que era, pronto, pá, outra vez, não devia ter acontecido, a imobilização não devia ser daquela forma, devia ser muito mais rápida e não devia passar por aquilo. Foi um erro policial tremendo. Mas há polícias bons e há polícias maus, não é por aí. Agora, pegarem no caso, para irem para a rua e destruírem negócios atrás de negócios, é uma loucura. Isto é loucura, é insanidade. Isto chama-se insanidade. Violência e protesto em Londres. Protestos nos 3 continentes. Polícia clash with ativistas. A polícia em confronto com ativistas. Então, mas onde é que a gente mora? O que é isto? Que evolução é esta? Esta frase é um chavão dele. Este senhor também é negro, é branco, um bom equilíbrio. É um dos, não tenho ídolos, mas é um das pessoas que eu aprecio no cinema, ou pelo menos está em 3 ou 4 filmes que me marcaram. E também respeito o trabalho, ele faz um trabalho fora do Hollywood notável. Metal é alguém que é preciso ter por vezes consideração em muitas pessoas. Eu acho que este Morgan Freeman, o nome dele até é sugestivo, Freeman, homem livre, o dia em que pararmos, que nos preocuparmos com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Está tudo dito ali. Eu estou a fazer aqui um vídeo de meia hora a 40 minutos, mas numa frase está ali. Porque a questão aqui nem é racismo, nem xenofobismo, nem o diabo que leva. Isto aqui é a questão da consciência humana, ter capacidade de interpretação, capacidade de perceber o que está certo e o que é errado. O problema é que está tudo endrominado, até a água. Isto é outro assunto. Mar de gente enche a Alameda em Lisboa durante os protestos contra o racismo. Veja as imagens da multidão. Eu meti esta para pensar e perguntar aos portugueses. Mas esperem lá. Vocês há dias no Facebook não estavam a julgar quem ia para a rua, dar um passeio ao domingo junto ao mar? Até agora juntam, e normalmente 1 ou 2 ou 3, e agora juntam-se numa fase que a contaminação devia ser mais abafada, supostamente, e fazem estes ajuntamentos? São felizes com a vossa inteligência? Ok, estão a levar isto para o fim do mundo. Apocalíptico. Marcha contra... Marcha... Mais uma vez, é mais do mesmo, não vou repetir. Então, saem em protesto por uma falsa razão e esquecem dos velhinhos que têm em casa e das crianças? Errado. Esta imagem já mostrei. Pá, as pessoas têm direito, eu também tive, todos temos os nossos percursos, uma de forma ou outra, eu também cometi os meus erros, nada deste nível, mas pronto, a gente de uma forma ou outra não vamos andar aqui a juizar, de uma forma ou outra comete erros, vamos andar aqui a juizar de forma a apontar o dedo e pelos vistos ali até mostra até 2007, entretanto já passaram muitos anos, onde é que ele andou estes 13 anos, esteve bem? Fantástico, mas aparentemente ele agora, a autópsia disse que ele tinha drogas e álcool. Ele tinha drogas e álcool, se calhar não precisava roubar porque trabalhava, mas seja como for, a polícia achou suspeito ou já o tinha como referência e aquilo transbordou. Mais uma para terminar, esta é interessante, quem conhece Snoop Dogg, é um cantor, rap, ele diz que a primeira vez que vai votar na vida é o medo que esta secção da comunidade, desta facção social está com medo que o Trump volte a ganhar, porque o Trump e o Bolsonaro ganhando, a nova ordem mundial não entra em plano, porque são dois países muito fortes, no fundo a América toda,
dominada por uma facção política que a partir é um bocado mais nacionalista. Eles defendem mais o interesse nacional, defendem mais o produto nacional, querem fechar fronteiras, restringir contacto com alguns países porque as culturas não se dão. As pessoas têm que ser livres de gostar de A, B ou C. Quantos e quantos é que não gostam de mim? Quantos e quantos é que gostam? Portanto, é nesse sentido. Se o Brasil quiser ter contactos com Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra, porque ele há de ser forçado a ter contactos com a China e com o Japão, por exemplo? E se Portugal quiser ter contactos com a China, com o Japão e com a Alemanha, porquê que não há de poder? Por exemplo, para o Brasil e para os Estados Unidos, pode não gostar deles, não quer negociar com eles, negocia com outros. Ter opção de escolha. É essa a situação. A nova ordem mundial não dá opção de escolha. É um comunismo totalitário que é um comunismo totalitário que vai restringir sociedades e indivíduos. Prontos, epá, já chega por hoje. Eu acho que consegui mais ou menos dentro do possível dar a minha opinião. Se é válido ou não, se faz sentido ou não, deixo convosco. É esta a minha forma de ver. Creio que isto é tudo, é o seguimento da pandemia, dessa história de andar a enganar. E porquê? Porque a mentira navega em frequências baixas. Quanto mais assimilamos a mentira e não nos libertamos dela, mantemos-nos neste Matrix. Eu aconselho-vos a verem o Matrix 4 ou 5 ou 6 vezes ou 7, a trilogia, e vão captando, todas as vezes que virem vão captar mais e dá-nos muita informação. Também nos dá outro filme, aquele os Jogos da Fome, né? Jogos de Fome, não é? Jogos de Fome em português, que é Hunger Games. Há meia dúzia de filmes que nos dão uma ideia do que seja em não parar, o que é que nos vai acontecer. Atual, o Matrix dá um bom exemplo, é um bom exemplo, uma boa trilogia, para ter uma ideia. Pode confundir mais inicialmente, mas é mais ou menos como as coisas funcionam. E então a mentira aprisiona-nos nesse Matrix. Se quiserem libertar, se quiserem viver de uma forma muito melhor, vão ter que mudar de frequências para frequências médias altas, onde os valores são completamente diferentes destes. Se têm prazer viver na mentira, no engano, na violência, nesta forma de viver, estão no caminho certo. Agora, isto tem um fim, como tudo, um início e um fim. Se quiserem fazer uma mudança muito mais consciente, muito mais construtiva para a existência da raça humana, comecem a trabalhar individualmente. Nem é preciso começarem por comunidades e grupos, individualmente, cada um por si, e daqui a uns meses já haverá comunidades, e se calhar daqui a uns anos haverá países inteiros que não precisam quase de líderes, porque a consciência cria responsabilidades e hábitos que são intrínsecos, passarão a ser intrínsecos, e dessa forma poderá haver luz ao fundo do túnel. Neste caminho, quem tem 40 anos como eu e vive nesta forma de sistema pelo menos há 30 que se dá conta, a gente vê que o caminho está deteriorando-se, a mente humana está a apodrecer, e o mais preocupante é que os fatores decisivos que podiam influenciar para a mudança estão do outro lado. Por isso torna-se muito difícil. Eu tenho uma, duas visualizações em cada vídeo. Acho que merecia um bocadinho mais. Estudei, não foi na universidade, não tenho o cartucho, mas quando em Inglaterra, naquelas alturas mais solitárias, e pronto, comecei a explorar, por uma razão ou outra, foi tipo um chamamento, se assim se pode dizer, e são 10 anos a investigar, a comparar, a discernir, e tenho gosto de ser como sou, porque tenho algo que tenho uma meta diferente de uma grande maior parte das pessoas, e essa falta de, como é que eu ia dizer, essa falta de interesse individual permite-me ser como sou. Não quero ser o salvador da pátria, mas gostaria de deixar para próximas gerações, para o meu filho, a possibilidade de viver de outra forma, porque isto está absolutamente caótico, absolutamente
diabólico. Não sei se é só a cobardia que faz com que as pessoas se... Eu não sei se é só cobardia, eu creio que é limitação. Há vários fatores que limitam a interpretação. Já falei nas frequências, há outros. Água, sei lá, tanta coisa. Tentem acordar, façam as vossas pesquisas. Eu vou deixar alguma das vídeos, estas imagens não, mas alguma dos vídeos que passei, alguns dos artigos que passei antes, vou pô-los na descrição. Comecem por aí, deem uma vista de olhos, vão comparando, tentem investigar onde está a verdade e a mentira. Esta questão pode ser pequena, por exemplo, uma comunicação social diz que o homem morreu porque é hipertenso e cardíaco, o outro diz que foi por asfixia. Ele morreu de qualquer forma, o corpo físico dele está perdido, mas é uma diferença passar a verdade e passar a mentira. Há uma diferença entre incendiar as hostes e não. E infelizmente quem poderia fazer a diferença, que são as massas, todos juntos, estamos todos divididos e isso torna-se assim mesmo muito difícil. Portanto, para mim, o racismo não passa mais uma divisão, mais uma divisão e uma diversão para distrair as pessoas do assunto sério, e uma divisão porque as mete contra a outra. Assim é a política, assim é o desporto. Vocês vejam em Portugal o que andam a fazer com o futebol, intencionalmente. Olhas para a televisão e dizes, como é que é possível não ver que é penalti? Há uma intenção, uma agenda por trás para incendiar as hostes, para as pessoas cada vez estarem mais separadas entre elas. As pessoas assim ficam muito mais distantes. É bom de ver que... Estou a apontar para ali porque ali tem a televisão, o ecrã. O ecrã, o que nos passa é mais de uma forma, mais para nos dividir que para nos unir. Pronto, sem alongar muito, se gostarem do meu conteúdo, se gostarem da minha perspectiva, opinião, subscrevam, divulguem. Se não, tudo bem igual. Bem-aja.